Aleluia. Amém, irmãos? É muito forte, né? Às vezes vem a tribulação, vem a angústia e a gente tenta colocar na conta do Senhor. Hoje estava ouvindo uma mensagem, eu achei bem interessante que o pastor ele falou assim: irmãos, a gente está sempre culpando o diabo por ele ter trago a maldição e a gente esquece que quem traz a maldição é Deus. Porque a lei, ela vem e traz uma consequência. A consequência quem determina é o Senhor. É Deus que tira a mão e a porta fica aberta. Mas por que Deus tira a mão? Porque nós quebramos o princípio. Quebramos a confiança em Deus. Amém? E hoje eu queria falar algo com os irmãos. Está bem alinhado com isso, mas não só com a circunstância, mas com a conduta. Amém? Eu me deparei com algumas circunstâncias essa semana. Fiz uma coisa que eu não faço normalmente. Eu bloqueei a pessoa. Falei, eu não quero mais ouvir. Chega, não vou mais sujar meu coração. Né? Mas diante desse cenário que eu vivi, eu vi uma conduta em volta. E essa conduta se chama negligência, passividade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E é interessante que eu não quero falar de briga de marido e mulher, mas eu quero mostrar para você que esses costumes, essa cultura, né? A nossa cultura é sempre estar preocupado com o nosso adoado, cada um no seu quadrado. Não é isso? Tivemos o evento e numa determinada circunstância viraram para mim e disseram, pastor, tu é chato, mas eu gosto de você. E eu virei para a pessoa e disse assim, pois é, a gente é chato porque a gente se posiciona. Você me acha chato porque eu me posiciono. Porque eu confronto. Porque quando eu quero algo bem feito, eu batalho por isso. E não importa se você vai gostar ou não vai gostar. O nosso objetivo na nossa caminhada é isso, irmãos. É a gente caminhar buscando fazer o melhor para o Senhor. Quer fazer, faça para o Senhor. Amém? Eu estou desde o meio da semana com isso na minha cabeça e eu quero compartilhar com os irmãos. Quero compartilhar esse texto. Na verdade são vários textos, mas o que Deus falou no meu coração foi nesse texto. Eu lá refletindo nos meus botões e Deus falou assim, lembra de Pilatos lavando a mão? Quantas vezes eu já vi alguém pregando, dizendo que Pilatos, quando lavou a mão, fez com que Jesus chegasse ao seu propósito? Verdade ou não é verdade? É verdade. Quantas vezes eu já vi as pessoas dizendo, quando Judas entregou Jesus, fez Jesus chegar no seu propósito? Sim ou não, irmãos? Mas uma coisa é o resultado e o reflexo da vida de Jesus. Outra coisa é a consequência da atitude do cidadão. Judas se enforcou. E Pilatos? Amém, irmãos? Vamos ler um pouco agora? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, verso 11. Mateus 27, verso 11. Amém? Primeiro livro do Novo Testamento. Jesus foi posto perante o governador e este o interrogou dizendo,
És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Tu o dizes. Acusado, Pilatos, acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. Perguntou-lhes então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu. De modo que o governador estava muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, do costume, o governador poderia soltar um preso, escolhido pelo povo. Tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Amém? Verso 18. Pois sabiam que por inveja haviam entregado, estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não entres na questão desse inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Amém, irmãos? Olha só, Pilatos era um homem importante, julgava muitas causas, né? E ele julgava de acordo com o conhecimento que vinha até ele. Agora, Jesus, um homem que não se defendia, um homem que não procurava falar nada a seu respeito, tinha muitos acusadores. Mas de repente ele recebe uma mensagem de alguém do seu íntimo, de alguém da sua intimidade, e uma mensagem que veio através de algo sobrenatural, através de um sonho. A sua mulher disse: primeiro, ele é inocente. Segundo, cuidado, não faça nada contra esse homem. Irmãos, se eu sei que alguém é inocente, ou eu tenho consciência que alguém é inocente, qual é a minha obrigação? Lutar pela liberdade desse homem, pela verdade. Essa é a minha obrigação. E a condição daquele homem, a postura dele, a posição dele, era de julgar. Então ele tinha a obrigação de lutar pela verdade, pela justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos, persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis vós que eu solte? Preste atenção, qual é a conduta deste homem? Não, vocês decidem, não eu. Eu não, vocês. Eu não, vocês. Agora, era o povo que tinha a posição de juiz? Era o povo que tinha a condição de libertar ou prender ele? Disse-lhe Pilatos: que quereis que eu faça com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: crucificam-o. Pilatos, porém, lhes perguntou: qual mal fez ele? Preste atenção. Era tão nítido que ele sabia que ele era inocente, que ele perguntava. Até esse momento, Pilatos não conseguia entender qual era o crime dele. Por quê? O que ele fez para vocês? O que ele fez? Que mal ele fez? E eles mais clamavam: crucificam. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente destes homens. É isso, irmão. Ele está inocente? Quando eu transfiro a minha responsabilidade para alguém, eu me torno inocente? Na nossa caminhada, tem um texto que eu gosto muito. Ele até é um texto que ele não é tão fácil de entender,
que diz assim que você indo construir uma torre, é necessário que você verifique se você tem os utensílios, as ferramentas, a matéria-prima, a mão de obra, porque se você não tiver, você não tem que fazer, para que depois, você começando, não conseguindo terminar, as pessoas não venham a rir de você, não venham a falar algo contra você, porque você começou e não terminou. E essa parábola, esse textinho, ele está falando da caminhada cristã. Que a gente que se predispõe a caminhar rumo ao Senhor, a gente tem que trabalhar o nosso coração para saber, estou disposto de fato a isso? É isso que eu quero? Por que que o meu povo perece? Porque não tem conhecimento e não conhece o poder de Deus. Porque quando eu não conheço qual é a minha responsabilidade, eu sou enganado o tempo todo. Por exemplo, ide e pregai a toda criatura. É um mandamento para todos, sim ou não? Todo mundo tem que fazer. Agora, todo mundo vai fazer na mesma forma? Não. Cada um na sua força. Não é isso? Eu queria ler um outro texto que está lá em Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 17 diz assim: Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Amém, irmão? Se você tem consciência do que você deve fazer e você não faz, você lava as mãos, você está em pecado, você está desagradando o Senhor. Amém? Pastor, você está gerando um peso em mim, não, irmão. Eu quero te responsabilizar. Eu, como pastor, eu tenho a obrigação de sim te confrontar. De sim, às vezes ser chato. De sim, às vezes criar uma circunstância para fazer você falar. Assim como, quando eu estou no som, eu tenho a responsabilidade de cuidar do som. São responsabilidades que nós absorvemos diante da caminhada, que cada um tem que ter esse crivo. Se eu sou mais maduro na fé, eu tenho que cuidar dos neófitos, aqueles que não conhecem. A Bíblia diz que aquele que ensina, se ensina errado, está lascado. Ele está ferrado. Por quê? Porque você tira a pessoa do caminho bom e leva para o caminho errado. Essa semana mandaram para mim um vídeo de um ex-bispo, de uma igreja, de não sei o quê, falando dos podres. Eu ouvi todo o vídeo, sujo, ruim, e no final só botei a interrogação para o irmão que me mandou. Por que isso, irmãos? Se não edifica, não faz sentido. Amém? Gente ruim tem em todo lugar. Sistema ruim tem em todo lugar. Tudo debaixo da terra tem um propósito. Tudo. Até as igrejas comerciais, elas têm um propósito. Elas ganham vidas, trabalham vidas, só que chega um momento que essa pessoa fala assim, opa, quero mais. E ela vai buscar outro lugar. E é normal isso, irmão. Amém? Olha outro texto. 1 João, capítulo 3, 17. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Amém? Esse texto é um texto de exemplo. Não é sobre o assunto que eu quero falar. O assunto que eu quero falar nessa noite é sobre lavar as mãos. É sobre ter uma responsabilidade e não querê-la. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão transferindo as suas coisas. É o fast food.
Onde as pessoas não querem mais se exercitar. E a fé, ela é o exercício da conduta e da caminhada cristã. Nós estamos o tempo todo militando, trabalhando. O evangelho, o reino de Deus, ele é conquistado à força. A mudança do nosso caráter é diária. O Espírito Santo, ele está dentro de você, mas esse é um esforço constante, mortificar a carne. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei você, mas hoje eu fiz um bocado de coisa e eu queria estar na minha cama com ar-condicionado no 16. Mas é assim, irmãos. A gente mortifica a carne e faz o que é certo, não o que é bom. E o que é bom começa a ser reflexo do que é certo, porque eu começo a ter entendimento do que é certo. Quando eu entendo as coisas, eu percebo. Para que eu vou fazer isso? Estava conversando com ele agora há pouco tempo, e ele começou a falar algumas coisas. Eu, quando eu era moleque, os caras iam, bebiam e tal, e faziam um monte de coisa para pegar as mulheres. E eu olhava e falava assim, eu não preciso disso, sou cara de pau. E a questão é, para que você faz as coisas? A Bíblia nos ensina a fazer para o Senhor. Tudo que você faz, que está a tua vontade acima, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Por quê? Porque enganoso é o nosso coração. Irmão, se a pessoa te liga 3 da manhã para você orar por ela, você quer orar? Você quer dormir? Sim ou não? Não é isso? Dona Fusai, aquele dia me ligou, chovendo, eu todo molhado. Tem 2 visitantes. O que eu queria? Ir para casa. Molhado. Mas a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que é certo. Quantas vezes os meus filhos me acordam de noite, no meio da noite, como essa noite aconteceu, às 3, às 3:30, às 6 da manhã, né? São crianças. Mas o que eles precisam? Que alguém se responsabilize por eles. Que alguém cuide deles. Né? Minha filhinha já tem uma idade avançada, mas eu limpei totô dela 2 vezes na calcinha. Porque a minha responsabilidade como pai é cuidar. Agora, adianta eu chegar para uma criança de 6 anos, pô, para com isso, não. Filho, o que está acontecendo? Você já é grandinha, você é bonitona do papai. Você trabalha o coração dela porque você está conversando com alguém neófito, com alguém que não entende. Não é momento de você cobrar, é momento de ensinar. E nós temos que ter esse senso na nossa caminhada, mas também nós temos que ter a responsabilidade de nos posicionarmos quando for necessário. Quando eu trouxe aquela palavra naquele dia na casa da Dona Fusai, sobre Jesus trazer a espada entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, entre os irmãos, entre Jesus trazer a divisão na família, é porque o posicionamento de uma pessoa para Cristo faz com que o mundo te trate como inimigo. E às vezes é o teu pai, a tua mãe. Porque se a mente do mundo ela é transformada e trabalhada para resultados mundanos, ela não vai conseguir enxergar com olhos espirituais o que está acontecendo. Ela só vai ver o físico. Esse menino está chato. Essa menina está chata. Esse cara é fanático. Você está entendendo? Agora, quantas vezes nós lavamos as mãos por causa do sistema? Por medo de perder o emprego, por medo de perder a renda, por medo de perder o amigo, por medo de perder o momento. Sim ou não, irmãos? Eu lembro que eu fui um dia num lazer e a pessoa chegou para mim, ela sabia que ela estava toda errada. E ela, não, porque não sei o que, não sei o que. Eu olhei e falei assim, olha, eu já sei o motivo,
Mas não vou falar nada. Naquele dia o que eu fiz? Eu lavei as mãos. Porque eu não queria problema. Se aquela pessoa morre naquele dia, eu pago pelo sangue dela. Você está entendendo como é sério isso? E nós fazemos isso o tempo todo. Agora, o que Jesus está nos chamando é para a gente sair acusando as pessoas? Não, irmão. O acusador é o diabo. Entende a diferença? Uma coisa é você amar a pessoa, outra coisa é você chegar para ela e falar assim, não, vem cá, vamos andar junto. Vamos ali comigo. Vamos lá. Outra coisa é você dizer, ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno. E às vezes é verdade isso, irmão. Sim ou não? Eu lembro que uma época que eu chegava e eu o tempo todo tentando trazer uma pessoa para o ciclo de convivência da palavra, de convivência do Espírito Santo, e era sempre, eu entrava em confronto. E eu me sentia assim muito mal com aquilo, porque a gente quer ser aceito, irmão. A gente quer que as pessoas olhem para a gente e falem assim, que cara legal. Olha como ele é legal. Não é assim? Essa semana no meu trabalho, um cara chegou para mim, pô, cara, tu pede as coisas que é tudo na hora e não sei o quê, e pai, falou um monte de coisa para mim no telefone. E pai, bem seco, bem ríspido. Eu, tá bom. Quando der, você faz. Eu desliguei. Pois deu 3 horas depois, já era 9 e tanto da noite, chega a mensagem no meu celular. Ô, Joana, desculpa, cara. Eu fui muito grosso com você. Tranquilo, cara, tamo junto. Não, eu fui grosso. Eu falei assim, irmão, tem dia que a gente não tá bem. Tamo junto. Temos que ter o senso de quando se posicionar. Porque também se andarmos em uma autojustiça, quem esse cara pensa que é para falar comigo assim? Você vai andar só com a espada na mão. A Bíblia diz que os pacificadores verão a Deus. Ser pacificador não é aceitar tudo que os outros fazem. Jesus, ele é o príncipe da paz e ele não aceitava tudo o que faziam. Jesus era a expressão do amor de Deus na terra e ele confrontou os orgulhosos, confrontou a religião, confrontou aqueles que eram legalistas, confrontou aqueles que se exaltavam acima do que podia e abriu oportunidade para aqueles que precisavam. Coração grato é necessário sempre, irmãos. Amém? E eu queria aproveitar, ler mais um texto com os irmãos. Quero comentar sobre o texto de Adão e Eva. Adão e Eva estavam lá no jardim, tudo maravilhoso, tudo uma bênção, não é isso? E a cobra vai lá e lança uma informação para eles, e eles dão mais ouvido à informação da cobra do que à informação de Deus. Amém? E quando eles dão mais ouvido à informação da cobra do que de Deus, eles estão fazendo de Deus sem crédito. Quem está entendendo isso? Sem crédito. Quando eu dou mais ouvido para o mundo, para o conselho do ímpio, como diz lá em Salmos capítulo 1, eu estou fazendo Deus sem crédito. Deus é a verdade. Amém, irmãos? E porque eles não deram crédito à voz de Deus, teve consequência. Amém, irmãos? Teve consequências. O homem, agora tudo que ele faria, teria esforço. O homem sempre trabalhou, irmãos. Antes da queda, o homem, Deus falou para ele assim, ó, vai lá e dá nome a todos os bichos, todos os animais, governe sobre tudo. Então ele tinha gestão. O homem sempre trabalhou, o homem foi produtivo. Agora, após a queda, Deus falou para ele assim, agora o que você fizer vai te trazer espinho, abrolho, problema. Por quê? Porque a sabedoria de Deus já não estava mais sobre ele. Mas por que eu estou contando essa historinha? Porque qual foi a conduta de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Qual foi a conduta de Eva?
Foi a serpente. Adiantou eles responsabilizarem a serpente? Não. O preço veio. O preço veio. Qual é o preço das nossas escolhas? Hoje eu estava lá na minha casa, eu de verdade, esse final de semana eu falei, cara, eu vou tirar um sabático, vou ficar mais de boa com meus filhos, porque eles são uma bênção. E às vezes é uma agitação assim, eu falo, não, vou ficar mais com eles e tal. E aí chega minha mãe, foi pregar num lugar, e falou, oh, Fernando vai aí, meu padrasto, vai te ajudar. E aí eu não consigo deixar o cara trabalhar e ficar quieto. Eu falei, Jesus, agora eu vou ter que ajudar ele. E ele para lá, e eu para cá, e eu para lá, e ele para cá. E eu falei, Jesus, o que eu pensei, o que eu planejei não aconteceu. Eu preciso me responsabilizar, não acho justo ele fazer isso e eu ficar olhando. Eu sei que eu não pedi, eu sei que não foi algo que eu criei, mas eu não acho justo. Me responsabilizei. E fui lá, ajudei e tal, fiz algumas coisas, fiz almoço e tal, né? Mas no final disso tudo, ele fez o maior esforço do que eu. E quando chegou o final do dia hoje, eu parei e falei assim, cara, que coisa legal. Deus trouxe uma pessoa na minha casa para me presentear com algo, né? Deus, ele faz essas coisas na nossa vida. Ele traz presentes para a gente, mas qual é a tua conduta diante dos presentes? Qual é a tua conduta diante de um favor de alguém? Qual é a tua conduta diante de algo que Deus traz para a tua vida? É você olhar para o que você não tem, porque talvez alguns diriam, eu queria ter o dinheiro para pagar. Eu queria ter o dinheiro para que alguém fizesse. Ou você olha para o que você tem e diz, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Nós precisamos agradecer e olhar para as nossas vidas e entender que Deus é conosco. Nos responsabilizarmos pelo que nós podemos fazer, no que nós temos que fazer. Irmãos, ninguém vai crer por você. Ninguém vai ler a Bíblia por você. Ninguém vai ter revelação por você. Ainda que Deus venha aqui e use o ministro, se você não tiver com o coração sedento, aberto, são só palavras. A Bíblia diz, ainda que eu tivesse amor, não é isso? Se eu não tivesse amor, seria como o sino. Sabe o que é o sino ecoando? É um som que não quer dizer nada. É só um som. Que ecoa, 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 ecoa. É um barulho. Quantas vozes existem no mundo? Ou você olha para Deus como a voz, ou você olha para esse momento como o momento, ou você olha para esse lugar como a igreja. Porque é assim, é onde Deus nos deu, é onde Deus nos levou. É o carro que Deus te deu, a casa que Deus te deu, a mãe que Deus te deu, o pai que Deus te deu. Eu passei um tempo da minha vida revoltado, porque minha mãe não foi, meu pai não foi. Um dia Deus falou para mim assim, você só existe porque eles existiram. Eu parei, opa, vou parar de falar mal deles, cara. Eu sou fruto disso. Você é fruto do teu pai, você é fruto da tua mãe. Deus escolheu eles para você existir. Olha que coisa legal. Agora, as escolhas, se quiseres e escolheres o bem, quem escolhe? Somos nós. Todos os dias, né? Aquela música diz, o pecado vem e bate. Todos os dias ele bate na porta. E não é só para você não, irmão. Você pegar o TikTok, 2 minutos, aparece alguma coisa que você não vai gostar. Se você ligar a Netflix, aparece alguma coisa que você não vai gostar. E assim vai indo, porque o maligno jaz no mundo. Jaz no mundo. Agora, existe um colírio do céu que faz você enxergar aquilo que é bom. Inclusive nas pessoas.
Tem gente, eu vejo às vezes crente olhar e falar assim, aquela tem nome, irmão. Até esse teu aquela já denotou que você está com raiva e ódio. Pastor, quer dizer que você não tem raiva? Tenho, irmão, sou que nem você. Mas eu lavo o meu coração. Nós temos que lavar o nosso coração. Porque se eu tenho perdão, todos merecem perdão. Quem julga é o Senhor. Ele é o nosso juiz. Amém? E eu queria ler o último texto de 1 Samuel. É um texto que eu gosto muito. Já li esse texto várias vezes aqui na igreja. Eu gosto muito porque Samuel era o profeta que ungiu 2 reis. Um rei segundo o homem, a pedido do homem, igual aos outros povos. E ele também ungiu um rei que foi aquele que seria o primeiro da linhagem de Jesus. Amém? Lá em 1 Samuel capítulo 15, vamos começar a partir do 24. Só para vocês entenderem, eu não vou ler todo o texto. Deus manda com que Saul destruísse um povo. Destruísse do começo ao fim. Que não sobrasse nada. Qual era a verdade para Saul? Aniquila. Tudo é lixo. Nada disso presta. Amém, irmãos? O que Saul fez? Saul foi lá, olhou, viu que o gado tinha coisa boa, que as ovelhas tinham coisa boa, que o rei era um cara inteligente, poupou o melhor da terra. A verdade de Deus se tornou verdade para Saul? Não, pastor. O problema de Saul é que ele pecou. O problema de Saul é que ele era errante. Irmãos, o problema de Saul foi ter ignorado Deus. Foi ter cultuado Deus da sua forma e do seu jeito. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas deixa eu te contar, o diabo estremece, mas não está convertido. Então não é o fato de você ter medo, é o fato de você entender que Deus é. Deus é. A glória de Satanás era tão grande. Ele era o anjo, o querubim ungido. Lúcifer, ele era a sabedoria em pessoa. Você tem noção do que é isso, irmão? O cara era top. Ele era tão top que ele disse, me assentarei. Ele queria se igualar a Deus diante da glória que Deus tinha dado para ele. E é o mesmo pecado que nós temos cometido diariamente. Não é o diabo. É esse espírito que nos ronda. O espírito de independência, o espírito de verdade nosso. O espírito de justiça nosso. Constantemente, não, porque eu penso, porque eu acho, porque eu faço melhor, porque assim vai indo. E às vezes nós realmente fazemos melhor do que alguém. Mas nós às vezes temos que nos reduzir ao tamanho daquelas pessoas para ter acesso àquelas pessoas. Porque senão nós não vamos ter acesso a elas. Se eu não me reduzir à ignorância de algumas pessoas, eu não vou ter acesso. Se eu quiser ter a razão sempre, eu nunca vou ter acesso a algumas pessoas. Agora, se eu ver a pessoa ir para o caminho para se estrepar e ficar quieto, eu sou culpado. Você está entendendo? A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Cara, está cheio de gente com medo. Inclusive Gideão estava com medo. Está falando de você ter medo? Não, irmão. Está falando de você não se posicionar com aquilo que é a verdade. Que é aquilo que é certo. Se a pessoa chegar para você e falar assim, ó, você vai perder o emprego se você não mentir. Está aqui meu emprego. Pode levar.
acabou. Mas é ruim, está todo mundo desempregado, eu sei, irmão. Não, mas se vir um mal, a tempestade, irmão, com Deus. Com Deus. Pode o homem mudar o amanhã? Não pode. Ele não pode fazer nascer um cabelo novo, ele não pode fazer nascer uma oportunidade longínqua, se não for com o Senhor. Só o Senhor nos garante no lugar. Porta boa é a porta que Deus abre ou a que Ele fecha. Porque essa é a porta boa. Porque para alguns o melhor é fechar a porta. Sim ou não? Imagina, irmão, dar uma bazuca para uma criança. Pode não. Deus dá uma unção de ressuscitar mortos e de matar pessoas para um homem que é iracundo. Qualquer coisa que fizer no trânsito, o cara morre. É sério. Deus conhece a nossa estrutura. Não é verdade, irmãos? E este homem, Saul, ele não faz o que Deus pediu, ele fez o que ele queria e agradou ao povo, porque aquilo era bom aos seus olhos. A Bíblia diz que ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele não deu crédito. E sabe o que é interessante? A conduta de Saul foi errada, mas a conduta de Samuel foi chorar por Saul. A Bíblia diz que ele passou a noite toda clamando, angustiado por Saul. Responsabilidade. Não vai ser sempre que a conduta das pessoas vão ser igual. Se eu estou pregando, é evidente que eu quero que alguém cuide do som, que alguém cuide das crianças, que alguém cuide da água, que alguém cuide de outra coisa. Assim como você for numa empresa, vai ter o porteiro, vai ter o administrador, vai ter o cara da informática. Assim como se você tiver acesso num carro com uma pessoa e essa pessoa precisa de uma palavra, é você o portador da palavra. Não transfira responsabilidades. Agora, não procure aquilo que Deus não está te dando. Porque isso também é se responsabilizar. Não busque aquém daquilo que Deus está te dando. Amém, irmãos? Porque senão você não vai suportar. Lá no 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Quem é o culpado, irmãos? Com quem Deus falou? Foi com o povo ou foi com Saul? O trem fedeu para Saul. Ele foi destituído. Por quê? Porque ele culpou em vez de se responsabilizar. Ele lavou as mãos. Não. Esse negócio é com o povo. Mas sabe o que é interessante? No final disso tudo, ele olha para Samuel, dá um tapinha nas costas. Samuel, sai comigo para que o povo ache que Deus está comigo. Ele estava temendo ao Senhor ou ao povo? Ou à sua posição? A Bíblia diz que fariseus, escribas, fariseus, anciões, queriam matar Jesus porque tinham medo de perder a sua posição. Eles não estavam dizendo que Jesus pregava algo mentiroso. Eles estavam querendo preservar o seu pequeno reino, seu pequeno conforto, adoado cada um no seu quadrado. Eu lembro um dia, irmãos, que tinha uma irmã que todo culto ela vomitava. E eu lembro que Deus falou para mim assim: quem vai limpar o vômito dela é você. E eu dizia: Senhor, por quê? E Deus disse para mim: porque o diabo disse para ela que ninguém ama ela. E tudo que for necessário para ela ver que você não vai desistir dela, você vai fazer.
Então você não vai transferir nenhum tipo de ação para com ela. Então eu ia lá e beijava o cabelo dela todo cheio de nhaca. Fedia. Estou falando sério, fedia. Entendeu? Ela vinha tentar me bater, endemoniada. Ela trocava de lugar assim na fila para mim não orar por ela. Ela me xingava e ela vomitava. E eu baixava e ela me deixava, eu não deixava ninguém limpar. E quando eu chegava e dizia para ela assim, ó, eu fico aqui até amanhã, se for necessário, ela começava a rotar e sair os demônios. Porque contra o amor não existe armas. Contra a verdade, diante de um coração que está sendo bombardeado com a mentira. Agora, o que eu ganhei por isso, irmão? Nada. Responsabilidade. Posicionamento. Posicionamento. O que me custou? Uns embrulhos no estômago. Embrulhei sim, várias vezes. Mas quanto vale uma semente bem plantada? Quanto vale? Agora é você que dá o crescimento? É você que é o responsável pelo resultado? Não. Agora, quando você se vê diante de uma responsabilidade sua, não lave as mãos. Estamos diante de uma sociedade que está trazendo responsabilidade para o governo, para o professor, para o médico, para o exercício, seja o que for. Nós estamos o tempo todo dizendo, não, porque se eu fizer isso, se eu tiver isso, se for a melhor escola, é o tempo todinho. Só que você vai ver. Tem gente que passa na melhor universidade e não teve nenhuma base. Assim como tem pessoas que tiveram todas as oportunidades do mundo e não conseguiram passar. Qual é a regra? A regra é você criar um foco, entender o que você quer e correr atrás. A caminhada cristã, o nosso alvo é Cristo. É agradar o coração de Deus. É nos responsabilizarmos que você entregou tua vida para Jesus, Ele é o teu dono, Senhor. Ele é teu dono. Irmão, quem é dono faz o que quer conosco. Sabe, eu lembro que numa das minhas intrigas na minha casa, na época, eu queria ir embora, eu queria sumir, porque estava doendo. E Jesus falou assim, volta, volta. E eu voltei, irmão, eu urrava. Porque eu não queria voltar. Voltar me custaria sofrer mais. Voltar me custaria ser humilhado e pisado mais um pouco. E eu urrava, e eu disse, Senhor, eu vou porque eu te amo. E às vezes a gente acha que o resultado de voltar ou de fazer é o esperado. E eu tenho consciência que esse resultado foi lapidar o meu coração. Foi mostrar para mim que muitas vezes eu estava esperando em vez de fazer. E nós temos que parar de esperar, parar de lavar a mão, parar de culpar. Nós somos uma pequena comunidade, poucas pessoas, mas todos nós temos um potencial. Né? E eu fiquei pensativo esses dias, eu falei, meu Deus, eu vou sair para viajar, eu acho que eu tenho esse direito, né, irmãos? E eu fiquei assim, quem vai me substituir? E se o Caio acontecer alguma coisa com ele, quem vai substituir o Caio? Se eu morrer, acaba a igreja? Não pode. E eu garanto para você que eu estou disposto a fazer discípulo. Eu estou disposto, eu já perdi horas e horas e horas, e noites com pessoas. E Deus sabe que eu não fiz isso por... Acho que ninguém nunca viu eu falar isso. Que eu perdi noite com pessoas. Mas quem anda comigo sabe que se for necessário eu fico até a última ponta. Até o último momento. Até a última circunstância. Por quê? Por amor ao Senhor. E isso nos custa. Nos custa muito. Amém?
vai te custar às vezes o teu tempo, o teu lazer, o teu descanso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda pessoa que cuida das coisas do reino, ela está dentro do reino. E se ela está dentro do reino, ela é cuidada pelo reino. E eu não tenho dúvida disso. Hoje, quando eu me deparei no final do dia, essa foi a sensação que eu tive. Eu disse, Deus, eu fiquei imaginando que eu demoraria tantos dias para fazer isso aqui, lixar isso aqui, trabalhar e tal. E esse final de semana eu já estou no meu quarto, pintadinho, arrumadinho, né? Já foram pintados 2 quartos da minha casa, né? E o outro praticamente pronto. Por quê? Graça. Pastor, isso só acontece com você, com todos nós. Diariamente. Nós recebemos oportunidade de escolher. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Que você orasse comigo nesse momento. Amém? Se responsabilizando. Amém? Para aquelas pessoas também que estão assistindo na live. Que vão assistir esse vídeo depois. É momento de você fazer as escolhas diante de Deus. Muitas vezes nós dizemos, eu não posso fazer isso porque eu estou cansado, porque eu tenho um filho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, porque eu tenho aquilo outro. Todos nós temos motivo para não fazer. Mas é tempo de nós procurarmos os motivos para fazer, para trabalhar, para executar. Porque esse tempo é a faculdade, é tempo de escolha. Senhor, nós queremos escolher, meu Deus, fazer a tua vontade. Fazer tudo aquilo que tu pedes. Senhor, tem um texto lá em Atos que diz que o Senhor escolheria um dos filhos de Jessé que faria tudo aquilo que tu pedisse. Lá em Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus são guiados pelo teu Espírito. É tempo, meu Deus, de nós alcançarmos a maturidade, de nos responsabilizarmos, de deixarmos de sermos meninos que queremos ser servidos, que queremos, ó Deus, que as pessoas estejam o tempo todo corrigindo as nossas ações ou nos ouvindo. A minha vontade, o meu querer. Não, Senhor. É tempo de servir. É tempo, meu Deus, de fato, de ser a luz para o mundo. É tempo, meu Deus, de ser a resposta para aqueles que nos rodeiam. E essa unção, Senhor, ela já foi liberada sobre a nossa vida. Uma unção, meu Deus, de mudança, de conquista, de restabelecimento. A unção do reino. Porque aonde nós chegarmos, nós vamos dizer, o reino de Deus é chegado aqui, neste lugar. O reino de Deus é chegado na nossa vida. O reino de Deus é chegado no nosso trabalho. O reino de Deus é chegado aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Porque nós somos embaixadores do Senhor. Nós somos extensão do Senhor. Nós somos o teu corpo, Jesus. Deus nos perdoa pelos momentos que nós lavamos as mãos, que nós não quisemos nos posicionar, não quisemos opinar, não queremos, ó Deus, nos indispor. Isso não é amor, Senhor. É tempo de nós lutarmos, ó Deus, por quem amamos. É tempo, ó Deus, de nós lutarmos, ó Deus, pelo propósito que o Senhor tem nos dado, pelo aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Deus, dá-nos, ó Deus, esse Espírito, Pai, firme no nosso coração, de ousadia. Porque, Pai, diz a promessa, tenha ousadia. É conosco, é nossa responsabilidade ter ousadia, Pai. A ousadia, a coragem, a força, Pai, para continuar. E é o Senhor que nos fortalece cada vez mais, nos fortificando, nos estabelecendo, ó Deus, nos lugares. Porque a nossa palavra, ela vai ter vida. A nossa palavra, ela vai ter, Pai, verdade, unção e poder, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.